Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus encontre morada nos nossos corações, na noite de hoje e em todos os dias. E que esse amor de Jesus, especificamente na noite de hoje, quando eu digo que encontre morada em nossos corações, já é começando a dar um recadinho para a gente de uma das moradas da casa do Pai. Então, que os nossos corações estejam abertos, mais do que nunca, a esse amor e a esse ensinamento. Meus queridos, hoje nós vamos abordar, o tema das diversas moradas na casa do Pai e as diferentes categorias de mundo habitado. E quando a gente começa a falar em categorias de mundo habitado, para uma questão didática, eu preferi trazer para a gente, dividido em duas características, ou em duas classificações, categorias diferentes. A primeira delas já é conhecida nossa, de quem já estuda a doutrina ou quem sempre participa das reuniões públicas. E a outra é reflexiva, tá bom? Mas antes de mais nada, para a gente começar a falar da morada, das muitas moradas do Pai, aonde que é essa casa do Pai? Onde fica essa morada? Eu preciso primeiro achar o mapinha, o endereço, liga o GPS aí para a gente poder todo mundo ir na mesma direção. Então, aonde é essa casa do Pai? Na verdade, são os diferentes lugares para onde a alma desencarnada pode ir? Ou será que são os diferentes momentos evolutivos que eu devo alcançar? De que exatamente que eu falo quando eu falo da morada do Pai? E é exatamente aqui que a gente começa a fazer uma divisão puramente didática, e vocês vão ver daqui um pouquinho por que ela é didática. Porque chega um momento em que essas duas vertentes se unem. Tá? Para onde será que vão então os nossos entes queridos que já desencarnaram, ou para onde nós iremos a partir do momento em que a gente deixar essa casa aqui, esse corpo físico? Nós temos várias localidades diferentes. Eu vou trazer para vocês algumas, só para a gente entender mais ou menos para onde que esses espíritos traçam então a sua rota a partir do desencarne. Quais são os diferentes locais da alma na erraticidade? Gente, erraticidade dá para a gente a ideia que é aquele que está perdido, Está saindo aí meio errado, meio atravessado. Não, erraticidade é o nome que se dá a partir do momento em que eu já não estou no corpo físico, seja onde quer que for, em qualquer um desses lugares que eu vou comentar a partir de agora. É uma nomenclatura que determina para mim que o espírito já não está mais no corpo físico, tá? Então, a primeira localização, a primeira casa do Pai para quando um espírito desencarna, que a gente logo pensa, é aquela que a gente mais teve contato, mais conhece, não só pela literatura, mas também pelo filme, que é a colônia. E a que a gente ouve muito falar é a colônia Nosso Lar. As colônias são locais para onde a grande maioria dos espíritos desencarnados vão. Tá? Aqueles que ou já desencarnam com um nível de consciência de que existe uma vida após a morte do corpo físico, ou aqueles que mesmo passando por outros locais, por outras moradas antes, como a gente vai ver daqui um pouco, o Umbral ou o Vale dos Suicidas,
de qualquer maneira, todos eles acabam recolhidos às colônias espirituais, porque é ali que há, então, o revigorar das energias, o recapitular das lembranças, e é ali que se faz a programação reencarnatória, onde eu, de posse de uma série de lembranças e de posse da minha conduta moral, eu decido, então, que tipo de prova eu quero para uma próxima encarnação. Então, né, independente de se a gente foi direto para a colônia ou se a gente passou antes em algum lugar, né, brevemente, a gente vai acabar cruzando uma das colônias. Por que eu digo uma das colônias? A gente tem em torno do globo terrestre uma série muito grande de colônias. Só acima do Brasil a gente tem um número enorme e colônias específicas. A gente tem colônias para crianças, colônias que recebem desencarnados por acidente, por alterações do sistema circulatório. Então a gente tem colônias especializadas para receber os espíritos desencarnados nas mais diversas situações de desencarne. Tá? O umbral, também a gente já ouviu falar pelo livro Nosso Lar, que foi o primeiro lugar onde André Luiz se encontrou depois de desencarnar, né? E o umbral, vale a gente dizer que também fica um pouquinho acima da crosta terrestre, e que é um lugar que muitos de muitas religiões definiriam como praticamente sendo o inferno. Só que o que é interessante nisso é que esse umbral, ele é uma projeção dos meus medos. Tá? É onde a minha consciência se torna o meu juiz. E ali eu vou viver o medo exatamente daquilo que foi o meu medo durante a encarnação, aquilo que a minha culpa e a minha consciência muitas vezes me acusa. Por isso que é importante, ao longo da nossa vida, o estudo, o aprendizado, porque a gente entende que Deus é sim infinitamente bom e misericordioso. Nós é que somos carrascos de nós mesmos. Então, se eu desencarno carregando uma série de culpas, se eu não aproveito a minha existência terrena para angariar boas ações, eu vou desencarnar com culpa. E a possibilidade de, por essa culpa, eu achar que eu não mereço um bom lugar, pode me levar a uma passagenzinha pelo umbral, desnecessária. Tá? Então é bom a gente saber que é a nossa consciência que determina. E para que eu não fique preso, escravo dessa consciência macabra ou perversa, basta eu mudar as minhas atitudes, meus sentimentos e meus pensamentos, principalmente com relação a mim mesmo, praticando o auto-perdão e as boas ações. Tá? Aí a gente descarta essa passadinha lá pelo umbral. Uma outra possibilidade também que a gente já viu muito na literatura espírita, o Vale dos Suicidas. Aqui a gente fala especificamente de um local onde, por afinidade, por sintonia de emoções e de ações, muitos dos suicidas acabam congregados a esse ambiente. Regra, todo suicida vai para lá? Não. Como eu mesmo disse ainda há pouquinho, Deus é infinitamente bom e justo. Se a minha consciência me diz e avalia, né, até mesmo a assistência espiritual a qual todos nós, por esse amor infinito de Deus, estamos sujeitos, avaliam todos os nossos atos, positivos e negativos. E muitas das vezes, ou eu não passo pelo Vale dos Suicidas, ou eu passo brevemente. Tá? Então, é tudo condicional, a forma como eu vivo, a forma como eu penso e a forma como eu sinto e ajo. E dentro dessa ideia, então, né, de que o espírito desencarnado pode passar por vários locais, eu tenho também os diferentes locais, os diferentes mundos habitados em função
da evolução em que vivemos. Vocês também já sabem que o nosso momento evolutivo aqui da Terra é um momento onde nós estamos no mundo de provas e expiação. Qual que é a característica desse mundo? O mal ainda predomina. Só que a Terra está evoluindo, graças a quem? A essas nossas atitudes, ações, os nossos pensamentos e sentimentos que cada dia estão um pouquinho melhores, né? Essa busca constante que nós temos do auto-melhoramento. E nesse melhoramento individual eu contribuo para que o meu planeta também evolua. Então nós estamos no momento de transição da Terra de mundos de prova e expiação para mundo de regeneração. Então essa é outra classificação que nós temos das diversas moradas da casa do Pai. São as diferentes moradas evolutivas, né? Mundos primitivos, a Terra já foi um mundo primitivo. É aquele mundo que habitam as almas no início das suas encarnações. Ali sim o instinto prevalece, a necessidade de sobrevivência prevalece, tá? São destinados a essas primeiras encarnações. A vida é basicamente material e se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isso mesmo as paixões e os instintos reinam soberanos. Neles se encontram todos os seres nas suas fases iniciais de progresso. A seguir, nós temos então a nossa querida e amada Terra, né? Mundo de provas e expiação, o mal aqui predomina e por essa razão, por ainda existir a prevalência do mal, é que a gente vive tendo que lidar com todo tipo de desafio, de vicissitude, de dor, de obstáculo. E na verdade, meus queridos, são exatamente essas dores, esses obstáculos, esses desafios que às vezes parecem absolutamente intransponíveis, que garantem a nossa evolução. Porque no momento em que a gente passa por eles, a gente dá um passo nessa escada ascendente. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá? Falando em dificuldades, em lutas, em empecilhos, eu costumo dar uma dicasinha que é o seguinte: a partir de hoje, ninguém mais vai ter problema. Combinado? Vou dizer por quê. Uma dica psicológica, tá? E funciona muito bem. Quando eu digo problema, até na escola, até na matemática, o que me diz um problema? Quando o professor põe lá no quadro, é algo que existe uma grande probabilidade de eu não conseguir resolver. Por isso que é um desafio, por isso que o professor põe e ainda dá nota extra se alguém resolver. Tá? Então, problema já está arraigado na nossa consciência, que é algo difícil e que tem possibilidade de não resolver. Por isso que a gente não vai usar mais a palavra problema a partir de hoje. O que nós vamos usar diante das dificuldades? A palavra desafio. O que essa palavrinha? Repete para você mesmo. Palavra desafio. O que ela criou aí dentro do seu peito, do seu coração e da sua cabeça? A possibilidade de uma solução e mais, diante da solução, uma satisfação enorme, porque você venceu um desafio. O desafio, ele é por natureza algo que eu estou destinado a vencer. Então, tá combinado? A partir de hoje, ninguém tem mais problema. Todo mundo tem desafios, maiores ou menores, mas desafios. Combinado? Então, vamos voltar para cá. E
A gente vinha falando do mundo de regeneração, que é a evolução do planeta Terra nesse instante. São mundos em que as almas têm pouco o que expiar, tá? Pouco o que pagar, que sofrer, e recuperam as novas forças, repousando das fadigas da luta do mundo de expiação. A maior tendência desses planetas é ao bem, e o amor e a caridade predominam. E aquele que daqui pouco tempo, coisa de séculos ou milênios, a gente vai chegar, né? Questão de dias. São os mundos felizes, né? Que são planetas ou mundos onde o bem absolutamente sobrepuja o mal. E por isso a felicidade impera. É ali que vivem os espíritos angelicais, crísticos, né? São os mundos mais elevados, onde já não existe a matéria. Ok? Bom, só que eu falei para vocês que os conceitos se misturavam, não é? Por quê? Porque essa diversidade evolutiva que determina que tipo de mundo eu vivencio é também o momento onde eu percebo que cada situação do meu dia a dia às vezes me coloca diante de um mundo distinto. Por exemplo, se eu saio daqui e vou para o meu trabalho, eu tenho desafios ali, principalmente na convivência com as pessoas. Eu estou num mundo diferente. Eu entro para minha casa, eu tenho muitas vezes o reencarne de desafetos no mesmo lar, e o meu lar se torna um mundo diferente. Uma casa diferente do Pai, onde cada ser, cada indivíduo está num momento evolutivo diferente. Por isso que os conceitos se misturam. Tá? E é exatamente quando eu passo então para essa ideia individual que eu entro com a última definição dessas diversas moradas. Para que alcancemos esse tipo de morada que a gente vai falar agora, é preciso lembrar da última categoria de mundo habitado. Qual que seria essa última categoria? Nós, os diferentes indivíduos. Porque cada um de nós, meus irmãos, somos uma morada da casa do Pai. E aí a coisa fica séria. Fica muito mais comprometedor. Porque nesse nosso mundo interno, já que nós somos uma morada do Pai, nós temos países, como no nosso planeta nós temos. Só que os países do nosso mundo individual são o coração, a consciência e a intuição. São os 3 grandes países que existem dentro de cada um de nós. E mais do que isso, além desses 3 países, eles são também classificados em diferentes graus de evolução. Quantas vezes a nossa razão diz uma coisa e o nosso coração diz outra? Né? A nossa razão já está um pouquinho mais adiantada evolutivamente. Ela diz pra gente, não faz isso não tá bom, isso não tá certo. Aí o coração, né, que às vezes está um pouco mais atrasadinho, vira e fala assim, eu quero. Né? E aí o que a gente faz? A gente cede ao bebê chorão, né? E vai pelo coração. Esquece de analisar em que momento evolutivo está esse coração, esse país que é a minha mente. Né? E eu esqueço também de considerar muitas vezes aquele terceiro país que é a intuição. Por que eu digo que a gente esquece? Porque é através desse país que eu tenho alguns visitantes muito importantes, que é a espiritualidade amiga, que vem dar aquelas dicas, dar aquelas orientações. Né? E às vezes a gente desconsidera.
Eu preciso também lembrar que nesses 3 países internos, nós temos, além dos países, os estados, né? Como o estado de Goiás, de Minas. Esses estados dos nossos países interiores são o estado do amor, da caridade, do mal, da inveja, do medo, da insegurança, da alegria, do perdão. A gente tem uma série muito grande de estados dentro desses 3 países. E aí a diversidade evolutiva fica maior ainda. Muitas vezes eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo deixar de fazer o mal. Muitas vezes a minha intenção é boa, mas o resultado é péssimo. E os conflitos vão. E a culpa cresce. E a minha consciência me cobra. E aí, cuidado, né? Para onde que eu estou traçando o meu mapa, se eu seguir nesse caminho? Para onde eu não quero, né? Então, de novo, a necessidade de, dentro desses estados, a gente nunca deixar de visitar o do perdão, o do auto-perdão, o do autoconhecimento e o do auto-melhoramento. E por fim, cada um deles, né, desses estados, é habitado por indivíduos específicos, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas lembranças, e o modo como vivenciamos determina o momento evolutivo em que nós, agora como um todo, nos encontramos. Tá? Então, por onde que eu começo? Eu começo tentando mudar o meu coração, a minha mente como um todo? Não, eu começo lá no indivíduo, naquele pensamento que está ruim, naquele sentimento que está truncado. Porque eles são os habitantes dessa morada interior. E é a partir da mudança de cada um deles que eu vou alcançar a evolução como indivíduo e vou propiciar a evolução do meu planeta. O caminhar progressivo e evolutivo da Terra. Então, eu preciso começar essa transformação lá nesses pequenos indivíduos, nos pequenos pensamentos, nos pequenos sentimentos. E aí, a melhor parte, transformar cada um deles depois dessa reconfiguração em ação positiva. Se cada pensamento e cada sentimento for convertido em ação, nós conseguimos um caminhar muito mais rápido e muito mais feliz. O problema é que às vezes a gente até pensa que está fazendo errado, mas a gente não põe esforço em mudar e muito menos em agir de acordo com essa mudança. É muito difícil, sim, mas a gente precisa tentar, a gente precisa começar. Porque quanto menos ou mais adiantados são esses pensamentos, esses sentimentos, esses habitantes, quanto mais sombrios ou luminosos são os nossos pensamentos, emoções e lembranças, mais eles configuram o nosso presente e o nosso futuro, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Individualmente, cada um de nós é um mundo. E aí, meus queridos, para a gente finalizar, eu queria deixar para vocês essa perguntinha. Se cada um de nós é uma morada do Pai, numa categoria diferente de mundo, porque as nossas individualidades é exatamente o que a gente tem de mais precioso. Essa diversidade de mundo que cada um é como pessoa e como pensamento e sentimento e ação. Se é assim, que tipo de morada eu estou construindo para o Pai? Porque eu não preciso procurar Deus fora de mim, não. Ele está aqui dentro. E se Deus está dentro de mim, se Deus habita dentro de mim, se eu sou uma morada, um templo desse Pai, o que eu estou
construindo para o meu Deus interior morar? O que eu venho fazendo com os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações? Mas, independente do que eu acabo de vislumbrar, não deixem nunca, nunca, nunca de visitar aquela cidadezinha linda, aconchegante, deliciosa, aquele oásis de amor e caridade que se chama auto-perdão. Porque é ali que a gente revigora as nossas forças. É ali que a gente encontra um mapa muito mais certeiro para a evolução final, que é o que Deus tem programado para a gente. É chegar lá, naquele mundo feliz, onde o amor impera, onde a felicidade é o próprio mundo, onde cada um de nós só volta por aqui na doce missão de auxílio. Não porque precisamos, mas simplesmente porque amamos tanto algo que nós aprendemos, que foi o amor ao próximo, a caridade, que a gente fica com vontade de voltar assim, só para ajudar. É nesse momento evolutivo que a gente vai chegar. E quanto mais a gente se esforçar, mais rápido a gente chega. É difícil? É. É impossível? De jeito nenhum. E o exemplo maior a gente tem. O nosso amado irmão Jesus, que veio sim de um mundo desses para ensinar para a gente que é possível melhorar, que é possível crescer. Só seguir o exemplo dele. Não importa quantas eternidades leve, mas a gente pode chegar lá. Nunca duvidem da força que vocês têm, da capacidade de transformação desse mundo interior que vocês têm, porque esse é o maior dom que Deus nos deu. É a possibilidade de recomeçar a cada encarnação, a cada dia, a cada minuto, a cada pensamento, a cada sentimento e a cada ação. Que esse seja o mundo que nós estamos construindo. E que Deus continue nos abençoando e que Jesus, nosso irmão mais velho, continue sempre na nossa frente, iluminando com a sua divina luz o caminho que estamos a percorrer. Porque é isso que o irmão mais velho faz. Ele estende a mão para a gente e conduz a gente. Então abra o coração para ele, que a gente chega lá. Combinado? Meus queridos, uma noite abençoada para todos nós e que possamos sair daqui prontos a começar essa reforma, porque hoje vocês saem daqui com o cimento, o tijolo e a mão de obra. Agora é respirar fundo e começar a trabalhar. Certinho? Que Deus nos abençoe e que possamos seguir em paz para os nossos lares. Que assim seja.